Num pequeno vilarejo da Judéia, numa noite estrelada, algo extraordinário estava para acontecer. Em Belém, numa manjedoura humilde, nasceu uma criança que mudaria o curso da história para sempre. Seu nome era Jesus. Este não é apenas um relato antigo, é a história de amor, esperança e sacrifício que continua a ecoar através dos séculos. A jornada de Jesus começa de forma simples. Seus pais, Maria e José, eram pessoas comuns, mas com uma fé extraordinária. Anjos anunciaram seu nascimento a pastores nos campos, e uma estrela brilhante no céu guiou reis de terras distantes para adorá-lo. Desde o início, ficou claro que esta não era uma criança comum. Jesus cresceu em Nazaré, uma pequena cidade na Galileia. Pouco se sabe sobre sua infância, mas podemos imaginar um menino curioso e sábio, aprendendo o ofício de carpinteiro com seu pai, José, e estudando as escrituras sagradas na sinagoga. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Era um tempo de preparação silenciosa para a missão que o aguardava. Por volta dos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público. O primeiro passo foi seu batismo no Rio Jordão por João Batista. Naquele momento, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Este foi o início de uma jornada de 3 anos que transformaria o mundo. Jesus viajou por toda a Galileia, Judéia e regiões vizinhas. Ele não viajava sozinho. Reuniu um grupo de 12 homens, os discípulos, que deixaram tudo para trás para segui-lo. Eram pescadores, coletores de impostos, pessoas de diferentes origens, unidas por sua fé neste mestre carismático. Juntos, eles compartilharam refeições, enfrentaram tempestades e testemunharam milagres. E que milagres foram! Jesus transformou água em vinho na festa de casamento em Caná, seu primeiro milagre público, mostrando sua generosidade e poder sobre a natureza. Ele acalmou mares tempestuosos com uma simples palavra, demonstrando sua autoridade sobre as forças da criação. Ele alimentou multidões de milhares de pessoas com apenas alguns pães e peixes, revelando a abundância do reino de Deus. Mas seus milagres não eram apenas espetáculos de poder. Eram, acima de tudo, atos de compaixão. Jesus curou os doentes, os cegos que ansiavam por ver a luz do dia, os leprosos que eram marginalizados pela sociedade, os paralíticos que sonhavam em andar novamente. Ele não apenas curava seus corpos, mas restaurava sua dignidade e os reintegrava na comunidade. Cada cura era uma mensagem de que, no reino de Deus, todos são valiosos e amados. Além dos milagres, Jesus era um mestre contador de histórias. Ele usava parábolas, histórias simples do cotidiano, para ensinar verdades profundas sobre Deus, o amor e a vida. A parábola do bom samaritano nos ensina a amar nosso próximo, independentemente de sua origem. A parábola do filho pródigo nos mostra a infinita misericórdia e o perdão de um pai amoroso. Suas palavras eram como sementes plantadas nos corações de seus ouvintes, prontas para crescer e dar frutos. O cerne de seu ensinamento era o amor. Ame a Deus acima de tudo e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele desafiou as normas sociais de sua época, comendo com pecadores e coletores de impostos, valorizando as mulheres e acolhendo as crianças. Ele ensinou sobre perdão, humildade e serviço. O famoso Sermão da Montanha é um resumo de sua ética radical. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, porque deles é o reino dos céus. No entanto, a mensagem de Jesus e sua crescente popularidade não agradaram a todos. As autoridades religiosas e políticas da época sentiram-se ameaçadas por seus ensinamentos que desafiavam o status quo. Eles o viam como um agitador, alguém que poderia causar instabilidade.
A tensão aumentava a cada dia e a sombra da cruz começava a se projetar sobre seu caminho. A última semana da vida terrena de Jesus foi intensa e dramática. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento, cumprindo uma antiga profecia. As multidões o aclamaram como rei, espalhando ramos de palmeira em seu caminho e gritando: Hosana! Mas a alegria da multidão era passageira. Naquela semana, ele teve a última ceia com seus discípulos. Foi um momento de profunda intimidade e despedida. Ele partiu o pão e compartilhou o vinho, instituindo um novo pacto, um símbolo de seu corpo e sangue que seriam oferecidos por todos. Ele lavou os pés de seus discípulos, um ato de humildade suprema, ensinando que o maior líder é aquele que serve. Na mesma noite, no jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou sua maior angústia. Ele orou a Deus, seu Pai, com o suor se transformando em gotas de sangue, pedindo que, se possível, aquele cálice de sofrimento fosse afastado. Mas ele concluiu sua oração com total submissão. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Foi lá que ele foi traído por um de seus próprios discípulos, Judas, com um beijo. Foi preso e levado para uma série de julgamentos injustos durante a noite. Foi acusado falsamente, zombado, espancado e humilhado. Pôncio Pilatos, o governador romano, mesmo não encontrando culpa nele, cedeu à pressão da multidão enfurecida e o condenou à morte por crucificação. Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém até um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. Foi pregado na cruz entre dois criminosos. Mesmo em meio a uma dor inimaginável, suas palavras foram de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele demonstrou amor até o fim, prometendo o paraíso a um dos ladrões arrependidos ao seu lado e entregando sua mãe, Maria, aos cuidados de seu discípulo amado João. Por volta das 3 da tarde, a escuridão cobriu a terra. Com um último brado, está consumado. E Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus deu seu último suspiro. O véu do templo, que separava o lugar santo do Santíssimo, rasgou-se de cima a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava agora aberto a todos. Seu corpo foi retirado da cruz e colocado num túmulo emprestado, selado com uma grande pedra. Para seus seguidores, a esperança parecia ter morrido. O mestre que eles amavam, em quem depositavam todas as suas esperanças, estava morto e sepultado. A tristeza e o desespero tomaram conta deles. Mas a história não termina na escuridão de um túmulo. 3 dias depois, algo ainda mais extraordinário aconteceu. No primeiro dia da semana, bem cedo, algumas mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Mas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Anjos apareceram e lhes disseram a notícia mais incrível de todas. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele apareceu a Maria Madalena, aos seus discípulos e a mais de 500 pessoas. A morte não pôde detê-lo. Sua ressurreição provou que tudo o que ele disse era verdade. Ele venceu o pecado e a morte, oferecendo a todos a promessa de vida eterna. Esta é a essência da história de Jesus Cristo, do nascimento humilde à morte sacrificial e à ressurreição gloriosa. É uma jornada que nos convida a refletir sobre o amor, o perdão e a esperança. Uma história que não ficou presa no passado, mas que continua a transformar vidas hoje. A história de um Deus que se fez homem para nos mostrar o caminho de volta para casa. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Jesus. Se esta história tocou seu coração, compartilhe este vídeo e se inscreva no nosso canal para mais conteúdo inspirador. Que a paz e o amor de Cristo estejam com todos vocês.